aqui a gravação? Pronto, então vamos lá, né? A gente começou a aula com vocês com a músicazinha do Nath Roots aí para dar uma aliviadazinha, né? E tal, uma música que traz uma mensagem boa, que é a celebração da vida, né? E Nath Roots todo mundo gosta, né, cara? É um som agradável, né? É um som bom de se ouvir, né? Então, nós vamos começar a nossa aula. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a tela, tá? A gente segue sempre aquele mesmo procedimento, que é qual, galera? Em caso de alguma dúvida, certo? Pode ligar teu microfone aí, fazer a pergunta, né? A gente pede que, na medida do possível, um espere pelo outro, certo? Mas é isso mesmo, a participação de vocês é extremamente importante, né? Por exemplo, no dia do aulão, a participação de vocês foi massa, né? Mesmo tendo aquelas opiniões divergentes, mas isso é sociedade, né, galera? A gente tem que entender que a sociedade ela é diversificada, né? Então a gente não pode ter uma visão unilateral das coisas, certo? Então vamos lá. Em caso de pergunta, pode ficar à vontade. Eu vou só aqui abrir o slide, tá certo? Pronto, vamos lá. Vocês conseguem visualizar o slide aí, gente? Sim? O silêncio quer dizer sim, né? Dá uma olhadinha aqui no chat. Beleza, show. Então, o que a gente precisa entender sobre essa era Vargas, né, galera? A gente precisa entender o seguinte: o período do Getúlio Vargas no poder, na presidência do Brasil, é um período que ele passa por dois momentos, certo? É um período que vai se iniciar em 1930, tá? Quando ele entra de maneira provisória no poder, certo? A partir daquela Revolução de 30, do fim da República Oligárquica, certo? É, aquilo que a gente trabalhou na nossa última aula, que foi todo aquele contexto de instabilidade com a crise de 29, o café em queda, tá? E você tem o fim dessas repúblicas oligárquicas, certo? Aquela confusão toda, né, em relação à eleição do Júlio Prestes, e o Washington Luiz, que foi o último presidente da era das oligarquias, era para escolher um mineiro, mas aí apoiou um paulista, então houve a quebra da política café com leite, Minas Gerais foi apoiar o Rio Grande do Sul, certo? E dentro desse contexto aí, o Getúlio Vargas, ele assume de maneira inconstitucional, por isso que alguns historiadores falam em golpe, né, a presidência do Brasil em 1930, certo? De 1930 até 1945, que é o que nós vamos estudar agora, né, nessa aula hoje, nós temos o primeiro momento da Era Vargas. E qual é o segundo momento, Tiago? O segundo momento é quando Getúlio Vargas é eleito em 50 e fica na presidência até 54, quando ele comete suicídio, né? A frase que eu coloco aqui, né, nesse primeiro slide, era a carta testamento dele, né? Antes dele cometer o ato mórbido, vamos dizer assim, né? O ato fatal, né? Que acabou ceifando a vida dele, né? Que é aquela famosíssima frase, né? Saio da vida para entrar na história, né? Tava na carta testamento dele, certo? Mas o nosso olhar agora vai ser esse primeiro momento. E esse primeiro momento, de 1930 a 45, a gente tem, ela é dividida em três fases, certo? Governo provisório, governo constitucional e a ditadura Vargas, chamado de Estado Novo, tá? Tiago, qual dos três aí é mais importante? Os três. Eu tenho que entender os três. Até porque, para que você entenda como é que uma pessoa, como é que o Getúlio Vargas, ele fica 15 anos no poder, no período que o presidente ficava 4, né? Então, aí provavelmente teve o quê? Teve golpe, né? Teve eleição indireta, certo? Houve mudança de constituição,
Porque se você tivesse uma mesma Constituição, que o presidente pode ficar 4 anos, né, então ele não ficaria 15 anos. Isso aí já é algo bem lógico, tá? Então vamos lá. O primeiro período que a gente precisa entender é o chamado governo provisório, certo? Por que provisório? Não já está dizendo, galera. Ele, quando entra na política brasileira em 30, ele não entra, ele não foi escolhido pelo povo, né? Não houve votação, não houve eleição, certo? Ele assume o poder a partir de um golpe, né? Em que tira do poder Júlio Prestes, que era o candidato paulista, e assume o poder de maneira provisória como uma forma de que para que o Brasil se organize ali para novas eleições. Por isso que o nome é governo provisório, tá? E o que se caracterizou, quais foram as grandes características desse governo provisório, né? Primeiro de tudo, se o cara ele assume como forma de um golpe, né? A Constituição ela não é mais seguida, né? A Constituição ela não está sendo mais, como é que eu posso dizer, aceita, né? Seguida. Logo, a Constituição de 1891, que disse a Constituição que estava vigente até 1930, ela não existe mais, certo? O Getúlio Vargas ele vai tomar algumas medidas como forma de buscar aumentar a sua popularidade, porque ele já estava lá provisório, então ele tinha que agora, né, pincelar aliados. Por exemplo, a Igreja Católica, os militares, principalmente os militares que participaram daquela. Lembra que eu falei para vocês nas últimas aulas, aquela do tenentismo, Coluna Prestes, tá? Os 18 do Forte de Copacabana. Então ele vai tentar se aproximar com essa galera como uma forma de aumentar a sua aliança, né? Também o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, tá certo? E aí, como uma forma de tentar diminuir os seus opositores, o que é que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai escolher interventores. O que são os interventores? Em cada estado do Brasil, o Getúlio Vargas agora coloca um candidato do seu apoio, da sua aliança. Isso aí é chamado de interventores, certo? Que não vai ter as eleições diretas, por exemplo, para prefeito, para governador dos estados. O Getúlio Vargas ele vai nomear interventores, tá? É claro que, por exemplo, em São Paulo, isso vai trazer um rebuliço danado, né? Os paulistas não vão concordar com isso. Os paulistas eles já estavam raivosos, porque o Júlio Prestes foi tirado do poder nas eleições de 30, agora com os interventores, essa raiva ela vai se, né, multiplicar, né? Ela vai dobrar, certo? Essa oposição ao Vargas. E isso vai levar ao quê? Vai levar, em 1932, a gente tem a Revolução Constitucionalista. Onde foi essa Revolução Constitucionalista? Foi em São Paulo, tá? A elite cafeeira, junto com o Partido Republicano Paulista, eles vão reivindicar, principalmente, que o Vargas, né, construa e inicie um processo de uma nova Constituição. Por quê? Porque o Brasil estava sem Constituição, né? A última Constituição, a de 1891, não estava mais vingando, tá? Então, como o Vargas estava protelando, né? Estava empurrando com a barriga, como a gente diz, essa política provisória, sem marcar novas eleições, sem uma nova Constituição, certo? E os paulistas já eram uma forte oposição a Vargas, então os paulistas vão utilizar todo esse contexto e vai iniciar a chamada Revolução Constitucionalista, tá certo? Então, essa revolução, ela vai ter como consequência o quê, pessoal? Ela vai ter como consequência o estabelecimento, o início, né, que a gente já vou comentar algumas coisas aqui nesse slide, o início de uma nova Constituição, certo? A construção de uma Constituição em 1933 com a Assembleia Constituinte
e a aprovação dessa Constituição de 1934. Essa Constituição, gente, a de 1934, que está aqui no próximo slide, tá? E aí eu já vou começar a falar dela nesse slide aqui, ela vai trazer significativas transformações em vários aspectos, em várias áreas no Brasil, na área trabalhista, na área da educação, certo? Na área da economia, tá? Se você, quando você faz um estudo breve, né, um estudo básico das constituições do Brasil, que são 7, né? A Constituição que trouxe grandes transformações foi a Constituição de 34, Constituição durante a Era Vargas, certo? Então, por exemplo, onde é que a gente vai perceber essas mudanças? Na educação, tá? A gente vai ter agora um novo modelo de educação, uma educação em que o ensino secundário, aí você pergunta, Tiago, o que é ensino secundário? É o que hoje fosse você pegasse aí o Fundamental 2 e o ensino médio. Esse ensino secundário, ele sai de 6 para 7 anos, certo? Eles acreditavam o quê, galera? Que quanto mais tempo, mais intelectual o aluno sairia da escola, né? É um pensamento um pouco questionado isso, né? Não necessariamente quantidade quer dizer qualidade, né, amigos? Eu vou dizer assim, eu tenho um aluno que estuda 10 horas por dia, e eu tenho um aluno que estuda 4, 5 horas por dia. O 10 horas é 2 vezes melhor do que o estudo 5 horas? Não, não. Pode ser que o que estude 4, 5 horas otimize muito mais seu tempo do que esse que fica 10 horas na frente do computador e que não consegue focar em estudar, né? Mas o pensamento desses caras é diferente. As crianças precisam ficar mais tempo na escola porque vão aprender mais, né? E às vezes essa, essa, essa expressão aí não necessariamente vai ter um resultado igual, né? Não posso dizer que com mais tempo em escola eu tenho um aluno mais inteligente. Não. Acho que o mais inteligente ele é otimizar, né? Ele focar no que ele quer estudar, tá certo? Então, aí eu trago uma citação do livro para que a gente entenda essa mudança da educação, né? O governo lançou também as bases do sistema universitário brasileiro voltado para a pesquisa e ensino. Quer dizer, vocês que estão no terceiro ano, galera, né? E com o esforço de vocês, né? Com a perseverança de vocês, certo? Tendo que assistir uma aula de história agora às 13 horas e 10 minutos, né? Vocês vão ingressar numa faculdade, né? Enfim, passar no vestibular, ou no curso técnico, ou no curso acadêmico, e você tem que fazer escolhas, né? Ou na área da pesquisa, ou na área da licenciatura, ou no bacharelado, ou na licenciatura. Então, se você quiser um curso de pesquisa, é bacharelado. Se você quiser um curso de ensino, né? Algum curso que leva mais a uma atitude prática, a licenciatura. Então, esse pensamento aí, desse tipo de universidade, ele surge aqui com Vargas, ó. Ele surge nessa Constituição de 34, tá certo? Então, além da educação e dessas transformações, nós vamos ter também grandes transformações trabalhistas. Vai ser criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, certo? Vai ser criado um dos grandes marcos, né, podemos dizer assim, da cultura varguista, que foi a CLT, agora as leis trabalhistas, né, um salário mínimo, 13º, né, férias remuneradas. Eu não estou dizendo que tudo isso surgiu aqui, não, mas é a partir daqui que a gente tem essas conquistas, né, que o trabalhador tem essas conquistas, certo? Mas aí a CLT também, ela traz alguns pontos que a gente precisa, né, refletir, né? Porque na cabeça do Vargas ele faz o quê? Olha, eu trouxe benefício para vocês, então não, eu proíbo agora a greve. Eu proíbo agora qualquer manifestação de uma classe trabalhadora buscando melhorias. Então, essa proibição é a lei da sindicalização, tá certo? É tipo você pensar assim, sei lá, eu te dei aqui um benefício, mas você agora não pode mais lutar por nenhuma melhoria, né?
Então, é um pensamento autoritário aí, certo? É um pensamento é, 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 unilateral, tá? Mas esses benefícios, né? Essa situação de melhoria da classe trabalhadora leva o Vargas a ser um governo extremamente populista e a criação dos maiores slogans a Vargas, que é o pai dos pobres. Beleza? Outra coisa importante com a Constituição de 34 o, foi a luta de algumas classes, né, ditas minorias, por melhores condições, uma sociedade mais igualitária, né, a questão da equidade. E uma dessas classes, né, um desses grupos que começam a se juntar, se unir, criar frentes, né, criar uma associação, foi a Frente Negra Brasileira, certo? Então, a gente tem o primeiro congresso afro-brasileiro. Isso não era discutido no Brasil ainda, essa ideia de afrodescendência, afro-brasileiro, isso até a década de 30. Lembro que se a gente fala de uma sociedade exclusiva hoje, nesse período a sociedade era triplamente mais exclusiva, tá? Mas a gente já tem os primeiros passos, né, de grupos, de associações, tanto questão negra, né, como a questão indígena, a questão da mulher, que a gente vai ver também aqui, buscando, né, uma sociedade mais igualitária, né, uma equidade social, tá? Então, é um ponto importante isso aí também. Outros pontos importantes da Constituição de 34 foi a criação de uma justiça eleitoral, certo? Buscando diminuir as fraudes nas eleições, o voto secreto, o direito de voto às mulheres, que as mulheres não tinham direito a voto, né? E também a se candidatar. E a gente tem a eleição da primeira deputada mulher, né? Que foi a Carlota Pereira, e um código eleitoral. Então, isso aqui era uma forma de acabar ou diminuir as fraudes nas eleições, certo? Então, com a Constituição de 1934, pessoal, a gente entra no segundo momento da era Vargas. O primeiro momento foi o governo provisório, beleza? Qual é o segundo momento agora? O governo constitucional, tá? Que é um período que vai de 35, de 34, melhor dizendo, até 1937, certo? Até aqui, alguma dúvida em relação ao governo provisório do Vargas, galera? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Não? Tranquilo por enquanto, porque a gente vai falando aqui, a gente fica meio temeroso aí de dúvidas, né? O silêncio de vocês é um silêncio que vocês estão entendendo, né? Beleza. Tranquilo, show. Vamos lá. Então vamos continuar. O que a gente precisa entender desse segundo governo, desse segundo momento do Vargas, chamado governo constitucional? É um período de forte polarização política, tá? Por quê, Thiago? Ah, Thiago, essa ideia de polarização política não é uma ideia atual, não. Não, senhores, a gente já teve outros momentos na história do Brasil em que a gente tinha esse verdadeiro fla-flu, né? Esse verdadeiro clássico rei na política, certo? Rivalidade exacerbada, né? Então, não é de hoje isso. Durante esse período na Era Vargas, a gente tem o surgimento de dois grupos políticos antagônicos, né? Dois grupos políticos em que eles vão nascer e vão beber do que vinha acontecendo no mundo. O que é que vinha acontecendo no mundo nos anos 30, galera? Os regimes totalitários. O nazifascismo e o regime totalitário stalinista, certo? Que aí eu até na aula sobre o nazifascismo eu não falei, ou aula sobre os regimes totalitários, eu não falei sobre o stalinismo, e eu vou falar, pessoal. Eu até gravei a aula e vou mandar para vocês, tá certo? Então, prometo que não vai ter essa dívida aí, não. Até porque é extremamente importante a gente entender também o stalinismo. Então, dentro desse mundo em que eu tenho o nazifascismo bombando na Europa aí nos anos 30 e o stalinismo ganhando força
na União Soviética e na Europa, Europa Oriental. Então, essas ideias, as ideias fascistas e as ideias stalinistas, né, que tinha como ideologia o comunismo, o socialismo, elas chegam com força aqui no Brasil, principalmente vindo de intelectuais, setores da classe, né, socialistas como os Luiz Carlos Prestes, o próprio Partido Comunista do Brasil, eles vão se influenciar muito no que vinha acontecendo na União Soviética, certo? Então, como eram ideias divergentes, a gente vai ter uma forte polarização aí. A gente vai ter um choque de ideias. E dessa polarização, você tem o surgimento desses dois grupos políticos. Quais são eles? O primeiro é a Ação Integralista Brasileira, AIB. E o outro era a Aliança Nacional Libertadora, ANL, tá? As características de alguns deles, A e B tinham um caráter fascista, tá? Era composto por intelectuais, religiosos, setores das classes médias e da burguesia. Eles tinham como lema, né, aquele lema extremamente conservador, né, que é Deus, Pátria e Família, certo? E eles tinham, por exemplo, também os seus componentes, tinha essa ideia de prevalecer muito as cores do Brasil, usar fardamento com as cores verde e amarelo, tá certo? Eles tinham um símbolo, né? A gente sabe que o símbolo nazista é esse símbolo com o braço direito estendido, eles tinham mais ou menos assim parecido com ele, só que eles falavam Anauê, né? Então tinha toda uma uniformização de quem era integralista, certo? Do outro lado, você tinha a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como grande mentor, o grande cabeça aí, o Luiz Carlos Prestes. Recapitulando, Luiz Carlos Prestes foi um dos grandes caras lá do tenentismo, né? Um dos grandes líderes da coluna Prestes, certo? E aí, quando chega esse período da era Vargas, ele vai estabelecer oposição a Vargas. Quer dizer que o governo Vargas era um governo, ele já tinha essa visão, né? Era um governo autoritário, né? Um governo em que não defendia a democracia, né? A diversidade de ideias. Então, quem fazia parte da ANL? Socialistas, liberais, anti-integralistas, intelectuais independentes, estudantes e ex-tenentistas, certo? O que é que vai acontecer aqui, galera? A pergunta que a gente tem que fazer é, Tiago, então, esse período de forte polarização, onde é que o Vargas ele entra aí, tá? O Vargas, logo no momento, ele fica numa situação de neutralidade, certo? Ele não queria conversa e longe disso com a ANL, pelo contrário, ele tinha a ANL como opositores, mas também ele não queria tanta conversa com os integralistas. No primeiro momento, não, certo? Aí o que é que vai acontecer? Em 1935 e em 36, a gente tem dois fatos históricos que vai levar o Vargas a inclinar para os integralistas. E dois fatos são esses. Um primeiro é a chamada intentona comunista. Tiago, o que é intentona comunista? Foi uma tentativa da ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, de tomar o poder no Brasil, certo? Estabelecer agora o Brasil nessa concepção socialista, comunista, certo? Essa imagem aqui ao lado é a reportagem da época em que ele fala, ó, capa do jornal à noite, 25 de novembro de 1937. A manchete em destaque, notícia: o levante comunista da Praia Vermelha, em manifesto de caráter comunista contra o governo brasileiro. Então, esses levantes, né, essas rebeliões que começam a surgir no Brasil nesse período, chamado
e a principal foi a Intentona Comunista, claro, essas rebeliões elas foram aniquiladas por Vargas, né, e pelo Estado, tá? O Luiz Carlos Prestes foi preso, certo? Foi exilado. Praticamente o Prestes só volta para o Brasil 10 anos depois, no final da Segunda Guerra Mundial, tá? Só que o que é que o Vargas vai fazer? Quando o Vargas ele destrói essas tentativas de levantes comunistas contra o seu governo, ele vai, né, se aproximar dos integralistas. E o Vargas era um cara muito articulado, né? Quando ele se aproxima dos integralistas, ele também já começa a dar os seus primeiros passos para estabelecer um governo autoritário, centralizar mais poderes nas suas mãos. Porque o que ele dizia? Ele dizia que essa polarização política era prejudicial para o Brasil, tá? Então, lembre que na Constituição de 34, as novas eleições estavam marcadas para 37. Quando chega em 37, o Vargas vai aproveitar esse contexto de uma provável invasão comunista, certo? De uma provável. Eu coloco entre aspas, pessoal, porque tem historiadores que discordam disso, tem historiadores que concordam. É uma história meu, tem suas conspirações. Então, de uma provável invasão comunista, ele vai centralizar o poder político, né, nas suas mãos, e essa centralização leva o Brasil a um estado de sítio, e o estado de sítio é o primeiro momento de uma ditadura, tá? Para dar mais força a essa ideia propagada por Vargas, essa ideia, né, que há questionamento de que o Brasil está sendo invadido pelos comunistas, e aí também a outra ideia que a gente precisa entender, né? Começa a ser circulado nas mídias um plano chamado Plano Cohen, tá? Em que esse plano ele vinha descrevendo todo o processo de invasão comunista no Brasil, certo? Por que que eu boto entre aspas, pessoal? Porque, novamente, para alguns historiadores, né, para alguns estudiosos da área, esse plano Cohen, perdão, teria sido mais uma armação do Vargas e dos integralistas que teriam feito um fajuto plano explicando detalhadamente como seria essa invasão comunista no Brasil, certo? Isso é verdade? Isso é mentira? A gente às vezes nós temos na história essas conspirações, e principalmente na história do Brasil. Entenderam como é o processo? Então ele aproveitou esse contexto da intentona comunista, dessa provável invasão comunista no Brasil, para centralizar o poder na sua mão, estabelecer agora um Estado rígido, um Estado autoritário, chamado de Estado Novo. Tá? Isso, e quais são as características do Estado Novo? É você governar por decreto, né? Eu tenho uma Constituição, mas eu posso soltar um decreto que vai de encontro à Constituição, tá certo? Ou então eu solto um decreto de acordo com a situação do país. Por exemplo, o estado de calamidade pública de alguns estados do Brasil, devido à questão do Covid-19, é decreto, foi por decreto, tá? A construção da nação, né? Obediência à autoridade. Então, o Estado Novo, ele começa a ser um governo autoritário que você tem semelhança com o regime fascista, tá? É criado um departamento de imprensa e propaganda para fiscalizar, para censurar aquilo que fosse contra o governo, né? Mas também para organizar festividades oficiais, como 1º de Maio, a Semana da Pátria, tá certo? É, foi criado um programa para divulgar e fazer a personificação do Vargas, né, que foi a Hora do Brasil, que hoje é a Voz do Brasil, tá certo?
Aí cresce o populismo dele, mesmo numa ditadura. Por quê? Porque ele trabalha com aquela ideia de benefícios para o trabalhador, certo? E esse trabalhador, né, tendo aqueles benefícios, eles não vão questionar, né? Olha o que, é que a frase diz, né? Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado, certo? É trabalhador que aceita a situação que está trabalhando, né? Ok? Para finalizar, a questão econômica do Estado Novo, gente. Só ver aqui a minha hora aqui. Opa, 10 minutinhos. A questão do Estado Novo, a questão econômica, a gente vai ter uma política mais nacionalista, de estatização. Você tem a construção de grandes empresas estatais, né, nesse período, como a Vale do Rio Doce, certo? A Companhia Hidréulica do São Francisco, Companhia Hidrelétrica, perdão, do São Francisco, tá? A Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, certo? Aí, no segundo momento dele, você tem a criação da Petrobras, tá? Que são essas grandes estatais, né? Então, o que a gente pode tirar dessas grandes estatais? É um governo nacionalista. Você não tem muita abertura, por exemplo, para empresas privadas, tá certo? Então fica muito na mão do governo, né? Durante o Estado Novo, né, a gente também tem acontecendo no contexto mundial a Segunda Guerra Mundial. E aí, qual é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, amigos? No início da guerra, o Getúlio ele fica num dilema. Apoia o eixo, que é o nazifascismo, ou apoia os aliados, que tem como França, Inglaterra, Estados Unidos e a própria União Soviética, né? A pergunta é, e aí, apoia quem? No primeiro momento ele fica numa neutralidade, né? Nem defendem discurso nem para A nem para B. Entretanto, quando chega ali em 41, 42, os Estados Unidos, percebendo a importância brasileira como local estratégico, geográfico para a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles começam a intensificar a chamada política da boa vizinhança. E a política da boa vizinhança é o que os Estados Unidos fazem até hoje, galera, certo? Por exemplo, emprestar dinheiro, né? Às vezes, benefícios fiscais, impostos. Uma das práticas dessa política da boa vizinhança aconteceu em relação ao cinema, tá? De que forma? A Disney, né? O Walt Disney, né? Ele vai criar um personagem que simboliza o Brasil. Aí no início dos anos 40, que foi o Zé Carioca. E ele vai utilizar a música Aquarela do Brasil como tema, né, como trilha sonora em alguns desenhos da Disney, né, principalmente desenhos que tem o Zé Carioca. Então, é aquela política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança e o ataque a submarinos brasileiros pela Alemanha levaram o Brasil a entrar no grupo dos aliados, certo? Esse ataque aos submarinos é outra historiazinha meio de conspiração, tá? Porque existem alguns textos, alguns historiadores que dizem que isso aqui foi uma armadilha criada pelos norte-americanos, né? Aí quando eu for falar de Segunda Guerra Mundial, eu explico melhor, tá? Então, o Brasil entra aí, mais ou menos na metade da guerra, apoiando os aliados. Em 44, né? Encaminha mais ou menos 25 mil homens do Exército, né, da Força Expedicionária Brasileira à Itália. Esses homens eles vão entrar em conflito contra o exército italiano, né? A gente até já tinha comentado com vocês, a gente tem aí esse exército tendo duas vitórias, né? Dois êxitos, que foram nas cidades de Montese e Monte Castelo, né? Então, é um marco importante, né, do Exército Brasileiro, porque o Exército Brasileiro, como a gente sabe, ele tem um viés muito mais pacifista, né, do que um viés de guerra, né, mas nesse momento eles tiveram esse êxito, certo? E uma outra preocupação do Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, uma preocupação mais interna, foi povoar algumas regiões do Brasil que não eram tão povoadas,
Porque o medo dele é que com a avançada guerra, com a avançada guerra, algumas nações europeias invadissem o Brasil, né? Estabelecesse aqui portos de comando, né? Locais estratégicos de guerra. Então, Vargas ele vai fazer o quê? A região central do Brasil era uma região que não era muito habitada, certo? Então, ele começa um processo de povoar essa região. E o início desse povoamento, gente, leva, né, a primeira ideia, né, os primeiros passos para a construção de Brasília em 1960. Então, essa ideia de levar a capital do Brasil para o centro, que a capital do Rio de Janeiro estava no litoral, era porque era um local mais seguro, mais distante das aglomerações. Então, assim, em caso de uma revolta, de uma manifestação, o governo estaria mais protegido em Brasília, né? E isso você percebe hoje, né? Quando você tem, por exemplo, durante a questão do impeachment da Dilma, as pessoas que eram contra, eram a favor, fizeram aquela divisória, a galera estavam a quase 1 quilômetro do Planalto do Planalto, né? Você tem as manifestações tanto a favor como contra o governo atual. As pessoas não se aproximam, você tem uma distância. Então, a ideia de colocar a capital do Brasil em Brasília é para fugir das aglomerações, né? Blindar um pouco o governo. Então, o Vargas ele já tinha essa ideia e também ele queria povoar a região central do Brasil, certo? Então, gente, como eu falei para vocês, são algumas pinceladas, né? Essa parte de redemocratização do Brasil, eu vou falar com vocês quando eu vou falar do segundo momento Vargas, tá? Que é o momento em que ele sai do poder em 45, mas ele retorna em 60, em 50. Aí você quer um outro momento, tá certo? Aqui no slide também eu coloco duas questões para vocês. Quando eu vou encaminhar o slide para vocês estarem respondendo. Eu coloquei também hoje pela manhã algumas questões sobre a Era Vargas na plataforma, tá? E aí a gente termina nosso encontro hoje. Eu termino esse slide com essa frase do Vargas, né? Quando o terror invade um povo, transforma muitas vezes um pusilânime no herói. A pergunta que eu faço a vocês, para a gente ir encerrando o nosso encontro, até porque já está chegando o nosso horário, é, amigos, o que quer dizer a palavra pusilânime? E o que é que como é que ela entra naquele contexto daquela frase? O que quer dizer essa palavra pusilânime? Alguém sabe me responder? Vocês estão aí ainda? Mariana disse que não sabe. Sim, só não sei a mensagem. Mas qual o significado da palavra? Pusilânime. Não sabe. Pusilânime, pessoal, quer dizer tipo uma pessoa covarde, fraca, tá? Então, no contexto da frase aqui, o Vargas quer dizer o quê? Que quando o terror invade um povo, o povo está amedrontado, muitas vezes transforma um fraco, um covarde, num herói, certo? É uma frase aí do digníssimo Getúlio Vargas, tá certo, gente? A gente fecha esse primeiro momento do Vargas. Eu vou estar socializando com vocês uma aula gravada sobre o segundo momento do Vargas, também falando um pouco sobre a União Soviética, né, desde o surgimento. Eu vou fazer uma retrospectiva aí para ajudar vocês até a ditadura stalinista, certo? Vocês têm mais alguma pergunta, galera? Mais alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação a alguma atividade? Show! Então, eu agradeço, pessoal, aí a atenção de vocês, a participação de vocês. Fico disponível aí pelo e-mail e pelos contatos aí para tirar alguma dúvida, tá certo? Se a gente não tiver mais um encontro, beleza, Jean, agradeço.
Se não tiver mais um encontro aqui, eu desejo também boas férias. Obrigado, Mariana. Obrigado. Boas férias a vocês, tá? Mas nós estamos disponíveis aí, galera. Vocês sabem meu e-mail, sabem meus contatos aí, tamo junto, tá bom? Um abraço, né? Um beijo no coração de vocês. Felicidades. Valeu.